Você já olhou para um livro como esse e se perguntou o que está por trás desse layout, o que está por trás dessa capa, dessa diagramação, não só na parte visual? Você já se perguntou como foram feitas essas decisões e tinha uma opinião sobre elas, de como elas poderiam ser? Se você não é um designer editorial, é bem possível que você não tenha se envolvido nesse nível com o livro, e sim com o conteúdo dele, né? Mas, como designer editorial, quando eu olho um livrinho, olha que fofura que é esse livro. Quando eu olho um livro como esse, eu fico pensando se ele podia ter tomado outras decisões de tamanho, de página, de diagramação. Isso é o trabalho de um designer editorial, tomar decisões estratégicas para que esse livro saia da melhor forma possível, né? E para conversar sobre como foi a construção, né, de um livro que a Larissa Viegas, que é a minha aluna e mentorada, eu chamei ela aqui para uma conversa. E enquanto eu aguardo ela chegar, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Jolene Machado, eu sou designer editorial, sou professora de diagramação e também mentora, então eu ensino como ter uma jornada no design editorial. E agora eu vou chamar aqui a Larissa Viegas, ela vai se apresentar. Diagramação, para se descobrindo aí como diagramadora também. E se você é do replay, passe para frente que a gente, que eu vou receber ela, vou me apresentar. Então, quem está no replay pode avançar um pouquinho para ver a gente já conversando. Oi, meu Oi, amor! Que linda! Que linda com tudo esses bem? cachos. Tudo bem com você? Ai, tô ótima. É mames agora, né? É, Eu adoro esses cachos. A minha irmã é bem cacheada. é, né? E eu acho maravilhoso. Ela é muito cacheada, assim, acho lindo. Esse ano eu resolvi mudar. Eu falei, não, vou voltar aos cachos. Ai, que bom, né? Que bom. É, A gente tem que celebrar. Eu sou ondulada. Eu também tenho que. É que o ondulado, ele é complexo. A gente sempre fala as onduladas, que é aquele cabelo da Hermione, né? aham, Então a gente não sabe o que a gente é, meio sem identidade. Então tem que aprender a cuidar para conseguir trazer à tona, né, a nossa identidade. é, E a gente vai passar um pouco por isso, né? é. Sobre identidade também, quando Aham. a gente fala de livro. E eu iniciei aqui falando, né, quem eu sou, para quem não me conhece, para a audiência da Larissa. Meu nome é Jolene Machado, eu sou designer editorial, minha formação inicial é jornalismo também. E eu ensino a fazer capa e diagramação de livro e também faço, né? Até trouxe um minha aqui para a gente conversar, olha que fofurinha. Legal. Se apresente também, Larissa. Então, pessoal, eu me chamo Larissa, atualmente eu sou advogada. Tenho também um curso, né, mas é totalmente para uma outra área, área acadêmica, então não tem nada a ver com livro. Então, eu sou bem nova assim nesse projeto, para mim é algo totalmente novo. Então, a minha profissão inicial é realmente a advocacia, sempre trabalhei com isso. E agora estou descobrindo novos talentos. Com certeza. É interessante porque eu tenho alguns alunos que são advogados. Acho que boa parte dos meus alunos são escritores e advogados. Você também é escritora, É, né? eu logo quando eu terminei a faculdade, eu escrevi um artigo. Esse artigo ele foi em coautoria com uma professora e outros alunos, e era um artigo mesmo voltado para a área acadêmica. E depois de um momento eu cheguei a escrever um livro, mas ele era mais para o público infantil. Então eu desenvolvi toda uma história, tipo, para uma criança, e a gente conseguia, aquela escola ela tinha uma plataforma que a gente conseguia desenvolver os cenários. Então Uau! eu consegui entrar na plataforma, montar todo o cenário que aquela criança ali poderia imaginar para aquela história. E depois foi impresso. Então eu falei, nossa, ali foi algo que eu falei, poxa, isso aqui é bem legal de fazer. Mas depois eu nunca mais fiz nada parecido com isso. Ai, que legal. É interessante porque geralmente a nossa paixão por livros, né? Quem mais tarde vai ser um escritor
ou um design editorial passa por esse mundo, eu percebo, né? Foi a minha jornada também, pela paixão pela leitura e pelos livros logo na infância, né? Inclusive, eu tenho uma curiosidade que aos 10 anos eu escrevi um livro Cara, infantil. Eu escrevi historinhas, eu era muito criativa, só que eu não achava que eu era criativa. Tá? E aí eu escrevi uma historinha, a gente tinha que se propor a escrever um livro, né, entre aspas, lá na escola, senão só teve uma versão. O meu primo era desenhista, na minha família todo mundo desenha, esse quadro que tá bem aqui, eu que pintei, né, desenha, pinta e tudo mais. E aí ele ilustrou e ele ia ilustrando e eu ia legal. escrevendo. E eu acho uma tristeza não ter, mas eu não ter É. esse livro que ele ficou na escola, né? Mas então de alguma forma, mesmo os designs editoriais, eu não sou escritora no momento, né? Mas, quem sabe no futuro. É, Mas a gente passa por essa paixão pelo livro, né? Então, é bem interessante que a maioria dos meus alunos e das poucas pessoas que eu conheço dessa área, que são designers editoriais, também são escritores ou adoram livros, né? Tem até agora não dá para ver aqui na live, mas tem o livro Design do Livro que eu indiquei aqui nas leituras, eu que ele vi. fala, esse livro é fantástico, gente, ele é apaixonante. E ele fala, esse especialista, o Richard Handel, que muito raro um designer editorial não ser um leitor, porque precisa, de alguma forma, você ter essa visão de leitor para você diagramar e fazer o design de um livro. É bem interessante como essas coisas elas estão de mãos dadas, né? Pode falar, se você quiser falar. Aham. Quem quiser deixar aqui comentários, perguntas para ela enquanto a gente vai conversando, que a gente vai falar sobre a jornada dela agora como diagramadora, né? Na outra persona dela como diagramadora. Nossa. Então, quem quiser deixar aqui comentários ou dúvidas, podem deixando aqui que a gente vai pausando e conversando. Isso aqui é um grande bate-papo, por isso eu coloquei aqui no horário do almoço, porque às vezes a pessoa está almoçando, está conversando, está sozinha e tá participando desse bate-papo aqui. Então, Larissa Viegas, com esse nome maravilhoso, chiquérrimo, me diga como foi que você, né? A primeira vez que você ouviu essa palavra diagramação, que você ouviu falar sobre isso. Então, eu sempre fui muito curiosa em tudo. Então, tudo que eu não sei, eu sempre procuro aprender e pesquisar. Então, antes de falar assim, eu não vou saber fazer, eu falo, não, eu tenho que procurar para saber como é que é. E aí eu comecei a colocar na internet, colocar no YouTube, e comecei a pesquisar o que era diagramação de livro. Porque, para mim, a ideia que eu tinha era que diagramar era tipo a capa, era só a capa, não tinha nada a ver com o texto. Então eu falei, não, eu tenho que procurar, eu tenho que saber o que é. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a falar, nossa, é interessante, parece ser legal. Mas quando você foi fazer algum livro que falaram, olha, tem que diagramar? Como foi isso? Então, Você assim que eu tive o primeiro contato de falar assim, Lari, será que você consegue fazer? Né? Então, apareceu um autor e falou para mim, poxa, eu quero lançar um livro, mas a gente precisa de alguém para fazer uma diagramação. Aí eu falei, diagramação? O que é isso? Aí eu fui procurar, né, para ver o que era, para ver se eu tinha a possibilidade de aprender a tempo para ajudá-lo, né, em relação a esse novo projeto dele, desse autor. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a palavra, e aí eu resolvi pesquisar e comecei pelo YouTube, pelo Google, saí pesquisando ali aleatório para identificar o que significava a diagramação de livros. Então foi a primeira vez, esse ano. Foi esse ano. Eu falo sobre isso porque essa profissão, eu estava até fazendo uma pesquisa ontem, meu marido, sobre quantos diagramadores existem, assim, registrados, né? E se eu não me engano, são 15 mil. Se ele estiver aqui na live, ele mostra os dados. São 15 mil em milhões. Então, assim, tá certo que existem, claro, as pessoas que são diagramadoras e não são registradas, não são carteira assinada, mas com certeza eu conheço pouquíssimos diagramadores. Eu tenho um colega de profissão no meu ciclo de amizade que trabalha numa gráfica, também porque outras pessoas desse ciclo de amizade trabalham em gráfica. Sim. Então acaba que tem um diagramador lá, mas é muito raro.
você é advogado, meu marido é advogado, sabe? Que advogado é uma coisa muito mais comum, é uma profissão mais comum, né? Sim. Então, quando alguém fala assim, você sabe o que é nutrição? Você diz, sei, né? É uma profissão Aham. que a pessoa ajuda isso. E você sabe o que é um diagramador? A maioria Não sei. não. Duas vezes dizem assim, ah, você é escritora também? Eu falo, não. Ou quando vão me apresentar e dizer o que eu faço, falam de uma forma que não é bem aquilo, né? Então, Entendi. eu sempre fico achando que é curioso, é uma coisa diferente, é muito nichado, o que eu trabalho é muito nichado, e eu tenho uma missão aí, né? Que é uma missão de levar esse conhecimento de diagramação para o mundo, para o Brasil, primeiramente, que as pessoas. Eu fico pensando assim, o quanto a gente reverberando e falando sobre isso, em algum momento, quando as pessoas ouvirem falar de diagramação, eu já ouvi falar, eu já sei mais ou menos o que que é, eu já imagino o que que é. Porque, com certeza, entre o momento que você pesquisou e agora que você diagramou um livro, mão na massa, você também tem uma outra percepção, não é É, verdade? total. Assim, Você consegue ver assim essa diferença do antes muito, e depois? muito. É algo assim muito nítido para mim. Primeiro que a gente sempre tem aquela primeira barreira, né? Que é a barreira do será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer? Porque você tem um primeiro contato com algo que você nunca fez. Então, ainda mais quando você tem prazos, você tem datas, então você tem aquela pressão de será que eu vou conseguir? Então, do primeiro momento que eu pesquisei até o momento de praticar, nossa, sem comparação. É uma diferença absurda. Porque, pelo menos, eu consegui compreender algumas coisas que talvez antes a minha mentalidade, por não saber o que era mais limitada. Uhum. E depois de aprender e falar, nossa, é isso, abriu mais, sabe? Então, eu acho que isso foi primordial, porque primeiro eu não tinha um contato, então eu busquei algo que eu nunca. E depois que eu comecei a trabalhar, eu falei, é isso aqui. E comecei a entender mais a visão do que era a diagramação, Uhum. né? Que não era só fazer aqui uma arte bonitinha no livrinho, não, é algo muito além disso. Então Uhum. eu comecei a falar assim, nossa, isso aqui é muito legal. Comecei a gostar, né? É verdade, tem um filósofo que é o Bandura, que ele fala que existe uma curva de aprendizagem. Então, no início, isso existe. Aí, às vezes, você se anima para aprender aquilo. Aí você começa a colocar a mão na massa. E geralmente tem um pico ali, que é a dificuldade, que você entra em contato com aquilo que você nunca fez. E que É, vem as dificuldades, é ali que geralmente a pessoa desiste. E se você consegue respirar fundo sim. e entender que aquilo é só um passo do aprendizado que vai passar e que daqui a pouco vai se tornar automatizado, você conseguindo vencer essa barreira de bandura ali, você vai engrenar e vai fazer. Então, de verdade, o meu grande desafio em ensinar diagramação é trazer para a mente o que a minha mão faz. Porque de verdade, com 10 anos de diagramação, eu não é meu cérebro que diagrama. Dizem que o segundo cérebro é o estômago, né? No meu é a mão. Eu já tive umas neuras de diagramador, não sei, de designer, não sei se todos têm, mas eu já tive uma neura que eu não podia machucar nunca a minha mão direita. Caramba. Senão já era. Oi? Senão já era. Senão já era, eu deposito tudo aí. Aí eu disse, gente, eu vou parar de ficar neurada, senão daqui a pouco eu vou criar isso na minha realidade, me machucando. Ou também já tive, tem épocas que eu tô muito tensa, de pressão e de muito trabalho, que já desenvolvi dores aqui, investigo. E quando eu vou na acupuntura, eu vejo que é daqui, às vezes, né, que irradia para cá, e nem é aqui. Não é. É, na verdade, a tensão. Porque eu acho que existe muita beleza nesse trabalho, né? Existe muita poesia, muito romantismo, mas é um trabalho que eu chamo um trabalho chapliniano. Quem viu Tempos Modernos lembra do É, Charlie Chaplin ali apertando o parafuso. E eu falo que criar a capa, criar o projeto gráfico, né, que depois vai ser colocado mão na massa, é um trabalho estético e criativo. Mas a diagramação é apertar parafuso.
É você ficar ali modelando o texto e existe uma fluidez no texto que quando você muda uma coisa na página 5 desconfigura todo o resto do livro e vai impactar a página 300. E esse desconhecimento que existe na área faz com que o nosso trabalho seja muito de educar o outro, de dar limite para o outro, de fazer o outro compreender como é o seu trabalho. Porque, como a pessoa não conhece, ela tende a achar que você fez aquela mudança de propósito, ou que É, você não está com seriedade com o trabalho. Então, recentemente, agora estou fazendo um livro que teve muita complicação, por falta de compreensão. Porque na mentalidade daquele escritor, era assim, o livro já estava diagramado, porque estava no Word. Né? No Word, com tamanho 297 por 210, se não me engano, é diferente. O tamanho é um tamanho grande, o tamanho de A4. Quando a gente vai. Imagina colocar um A4 dentro de um livrinho desse, né? é, Ele vai ficar totalmente diferente. Então, uma poesia que no A4 ela poderia ser pareada assim, em português e alemão, num livrinho assim, não era desse tamanho, né? Mas num livrinho com tamanho menor, aquilo não vai funcionar. é E o verdade. outro tem dificuldade de compreender, né? Então é um trabalho que exige uma atenção, né? Uma atenção e uma atenção também de prazo, né? De entregar. Às vezes o escritor ele marca o lançamento dele antes de diagramar. Né? Eu estou também conversando com um escritor agora que ele quer que eu faça o livro de 300 páginas em 5 dias. E eu disse que eu não vou fazer. Eu disse que não, que é para ele falar com a equipe do marketing, repensar por quê. Porque na grande maioria dos casos, a pessoa chega com um livro que ela quer que diagrame em 5 dias e ela mesma passa 2 meses. Entre idas e vindas, entre a compreensão de que aquela diagramação não ia ficar daquele jeito, vai ter que ficar de outro Aham. jeito, e ir negociando. E às vezes ajustes, né? Porque as refações é que fazem a gente terminar, demorar muito. Então, são várias coisas que acontecem ali no processo da diagramação que quem não conhece essa área não vai compreender. E às vezes vai achar que a gente está fazendo até de má fé, demorando, né? Ou não vai entregar tão É rápido. verdade. Porque na cabeça da pessoa já está pronto lá no Word, né? É. E, e agora, Lari, fala um pouquinho assim, como foi que você estava buscando no Google, como foi que você achou que você primeiro foi minha aluna do curso Mestre da Diagramação, que foi o primeiro curso que eu fiz, e também fez uma mentoria comigo, né? Isso. Então me diz como foi que você achou o curso, como foi essa dinâmica? Então, eu comecei a pesquisar e aí eu coloquei lá na internet, coloquei curso de diagramação. E aí, por incrível que pareça, apareceu o seu primeiro, assim. Aí eu olhei, comecei, né, passar, aí vi ali que tinha um perfil do Instagram. Aí comecei a ver que, poxa, isso aqui acho que vai me agregar de alguma forma para o que eu estou procurando, que realmente era algo inicial. Eu precisava aprender alguma coisa. Eu precisava conhecer o que que era em design, que eu não sabia o que que era. Eu precisava entender várias coisas que, embora eu tivesse pesquisado no YouTube e tivesse um conhecimento raso, eu precisava de mais. E aí eu falei, nossa, eu acho que esse curso vai me ajudar. Então, foi o primeiro contato ali. Eu falei, não, vou comprar agora. Uhum, E aí já comprei o curso e comecei a assistir. No que eu comecei a assistir, eu já comecei fazendo ao mesmo tempo com o programa. E uhum, aí eu fui falando, nossa, dá para fazer sim. Ah, é dessa forma. E foi algo que eu até comentei com você. Eu falei, a clareza com que o seu curso tem, qualquer pessoa que nunca uhum, fez, eu nunca fiz, ela tem condições de aprender. Porque é um conteúdo muito claro, é algo muito objetivo. Você não fica ali horas só naquele assunto. Não, é muito dinâmico. E foi esse primeiro contato que eu tive ali com o curso, com o primeiro investimento assim nessa área. E eu falei, caramba, isso é possível de fazer. sim. Ele é um curso bem prático e até recentemente entrou um aluno e ele saiu. Ele falou assim, não, eu estou buscando um curso que seja profundo em design, eu quero aprender em design. Em nenhum momento eu falo que eu sou especialista em design. E é
esse rapaz que entrou no curso e saiu, ele não conhecia o meu Instagram, ele veio direto do Google. Ah, Às vezes, quando a pessoa vem direto do Google e ela não conhece toda a minha comunicação, sua página de vendas às vezes não consegue transparecer para a pessoa que aquela expectativa dela de InDesign, apesar de eu não falar que sou especialista em design, não tem um módulo de InDesign, ela tem uma expectativa de aprender InDesign. E de verdade, para diagramação, eu sempre falo, o InDesign é um mundo, né? Mas para diagramação de livro, você usa algumas ferramentas específicas. Não usa tudo que tem lá, gente. Então, assim, eu decidi fazer um curso muito prático, que você dissesse assim, olha, aperta aqui, você faz isso. Faz assim o estilo e aplica assim. Para que a pessoa não ficasse perdida no InDesign, né? Então, às vezes, quando a pessoa tem uma expectativa de um curso de InDesign, ela se frustra. E eu sempre falo, esse não é um curso de InDesign. Ele é um curso para você conseguir diagramar um sim. livro, né? Um livro do zero. E é prático, é mão na massa, e é para você fazer mesmo com um arquivo para diagramar. Porque se você não tem nada para diagramar, um curso tão prático assim, talvez não seja tão interessante. Não é um curso muito teórico, né? Eu sou uma pessoa que eu aprendo fazendo. Então eu acabei criando um curso que ele é para você fazer, É, né? é. Eu falo assim, não, até minhas amigas falam, Jolene, como é que tu aprende coisas assim, tantas coisas, e você aplica? Eu disse, porque eu entendi que eu não consigo aprender se eu não aplicar. Então, um conceito, né? Quando eu estudei com o Walter Rizzo sobre autoestima, os quatro, né? O nível, o autoimagem, autoconceito, autoeficácia, autorreforço, né? Que são os quatro pilares da autoestima. Enquanto eu não fiquei observando na minha vida, olha, isso aqui é um problema meu com autoimagem. Isso aqui é um problema meu com autoeficácia. A minha Aham. autoeficácia é alta, mas isso aqui é baixa. Enquanto eu não fiquei observando em mim, nos outros, explicando para outra pessoa, eu não consigo aprender. Então, foi assim que eu pensei que ia ser o curso mestre de diagramação. E aí teve um momento que você diagramou, se eu não me engano, um livro, não foi? Assistindo o curso. Eu lembro que você tinha assistido uns 43%, que eu fico de olho nos alunos. Não, tem outras coisas lá, né? Tem também sobre fazer ficha catalográfica, diagramar e-book, publicar na Amazon. Então, não necessariamente a pessoa vai assistir todo o curso, ela tem um objetivo muito mais de livro impresso, né? Isso. Mas quando foi que você sentiu assim, agora para esse projeto eu preciso de uma mentoria de ser acompanhada? Porque, por exemplo, com o curso, eu consegui diagramar, mas eu sentia a necessidade de ter algo mais profundo. Eu precisava de algo ainda mais profundo para aquela Uhum, diagramação. Então, embora o curso ele apresenta tudo isso, né, todos uhum, os métodos ali práticos, eu falava, poxa, agora eu sinto a necessidade de ter alguém uhum, que saiba o caminho e essa pessoa, ela vai ali me auxiliar uhum, nesse novo projeto, porque era algo que eu não podia ter muitos erros. A minha margem de erro tinha que ser mínima. Então eu falei, não, agora eu preciso de uma segurança. Então eu senti a necessidade de ter realmente um professor, né, para falar, olha, vamos fazer? Isso aqui tá errado. Você pode melhorar aqui. uhum, Eu queria sentir que tinha alguém perto para falar assim, não tá legal, não vai ficar bom. uhum. Então eu precisava, eu senti essa necessidade. Então eu falei, agora é a hora de realmente dar esse passo com alguém que vai estar do meu lado e vai falar comigo, que vai me ajudar. Tomar decisões estratégicas específicas, né? Eu Exatamente. já maturei muito nesse ano, né? Que agora, em janeiro, o mestre de animação vai fazer um aninho, meu baby. E eu já maturei muito sobre como seria uma mentoria em grupo, por exemplo. E eu ainda não consegui chegar numa ideia de como seria isso, porque os projetos são muito individuais. É, Então, quando eu faço, por exemplo, orçamento, essa semana chegou uma pessoa, não, foi no fim de semana, uma pessoa que falava assim, eu quero preço agora, eu quero entender agora o preço desse livro. Aí eu não sabia nada sobre o livro. A pessoa não queria me dizer como era o livro, eu não sabia se tinha imagem, se não tinha. E aí eu falei assim, desculpa, mas eu não faço orçamento assim. Eu não posso te atender se você não pode me dar informações. E eu não tenho preço pronto. Eu não sei se alguém tem,
boa sorte. Mas imagina, eu cobrar o preço que eu cobro para um livro didático, eu cobrar para um livro de poesia ia ser injusto, né? É. Então são decisões, o trabalho de um design editorial, ele é muito específico para aquele projeto. Por isso, quando eu criei essa mentoria individual, eu pensei, tem que ser individual e tem que ser para um projeto. A gente já vinha conversando um tempão, né? É. Sobre isso, sobre esse acompanhamento, que eu falei assim, cara, por que tem que ser por projeto? Porque cada projeto é um filho, né? É. E eu acredito que 5 encontros eles são cruciais porque tem a gente entender primeiro completamente quais são os objetivos desse livro, aí traçar o projeto gráfico dele, aí começar a aplicar todos os estilos, né, as decisões, aí fazer aquele encontro de como é que ficou esse bebê agora com todos os estilos aplicados e finalizar, ver como é que ele tá, ver que pequenos ajustes podem ser feitos e fechar com a impressão. Então a gente se encontrou 5 vezes, né? E a Isso. gente conseguiu. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os desafios que você encontrou nesse caminho e como você achou que eu te ajudei. Desafio milhares. Mas, assim, eu acho que desafio é você assumir, às vezes, algo que você nunca fez. Você já tem uma pressão de que você, né, tem que fazer, tem algo ali que está sob suas mãos. É como se fosse um processo. Então, um cliente vai te procurar, vai te contar uma narrativa. Tem algo sobre as suas mãos. E o poder de convencimento, levando para minha profissão, quando você vai de um juiz, não é a pessoa que fala melhor, que tem ali a melhor, ela pode usar a melhor estratégia que ela acha que é boa, mas é a pessoa que saiba convencer. Então você vai ter que usar muito convencimento ali para levar o magistrado a te dar uma decisão favorável. Então, para a diagramação, trazendo isso para a diagramação, eu falei, poxa, eu estou numa zona que eu não estou segura. Então, os meus desafios foram todos possíveis. Como vou fazer? Será que tá bom? Será que tá legal? Mas podia ficar desse jeito. Então era muita insegurança. Eu acho que o meu maior desafio foi a insegurança de estar fazendo algo que nunca fiz. E de que forma que você me ajudou? Me dando segurança. Você falou, olha, vamos com calma, vai dar tudo certo. E eu, será que vai? Não, vai sim. Vai dar, Eu tinha certeza que ia. vai dar tudo certo. Aí eu, olha, eu tenho um prazo, o prazo é tal, o que que você acha? Aí eu vou ser bem esperançosa. Não, vai, vai. Então você foi ali me instruindo, né? Que é o que um professor faz, né? Qual a função de um professor, né? O professor, ele vai além só de explicar um conteúdo, de transferir um conhecimento. Ele passa uma segurança para o aluno de que você vai conseguir fazer, é possível que você consiga realizar isso. E isso, de certa forma, vai enchendo aquele aluno de que ele vai conseguir. Então, eu pensei assim, poxa, ela é diagramadora há anos. Ela falou para mim que eu vou conseguir. Como que eu não vou conseguir? Vou. Então, eu comecei a trabalhar a minha mente para realmente, não, vou sim. Vou conseguir. Então, o desafio maior foi a insegurança de um projeto novo, algo inovador. E a forma que você conseguiu me ajudar foi realmente essa. Você passava o seu conhecimento e você falava, Lari, isso aqui não vai ficar bom, não. Não, Falo mesmo, né? isso aqui não vai ficar legal. Não faz isso, não faz isso. Não faz, que eu acho que não vai dar certo, e não vai. Então, pelo tempo que a gente tinha, né, e pelo projeto, então, eu acho que isso assim foi o que para mim foi mais confortante. Saber que tinha alguém ali que eu podia perguntar e falar, olha, não tá bom. Faz assim, não faz desse jeito. Eu acho que isso é essencial. Porque talvez se eu não tivesse você, o que eu ia fazer? Um monte de coisa. E depois eu ia olhar, eu ia falar, não era para ter feito isso. E aí não ia dar mais tempo. É verdade, já tinha pouco tempo, tinha alguns desafios. Eu vou falar um pouco aqui dos bastidores, né? Quando a Larissa. A gente já vinha conversando há um tempo sobre como seria, né, a mentoria e tudo mais, até que a gente chegou em fechar ali. E
A primeira coisa que eu fiz foi pedir para ela fazer um teste, colocar ali, preencher rapidinho, porque o design humano, eu estudo várias coisas de comportamento, né, de personalidades. O desenho humano é o que eu tenho mais fácil para a pessoa preencher e me dar informações sobre ela. Então, quando ela preencheu ali, ela me mandou, eu não lembro se era refletora, se era projetora, eu não lembro exatamente. Mas eu peguei, eu estudei rapidinho, né, como é o desenho humano dela, e eu percebi que ela não é uma sacral. Os sacrais são pessoas que têm muita energia de fazer, trabalham muito o tempo todo, e ela é muito mais mental, né? Então, a mente dela, ela é racional, eu sabia que ela era criativa, e eu sabia que ela tinha uma boa habilidade, que é conseguir, ela é excelente mentora. Então, ela consegue conduzir as pessoas, consegue conectar. Então, eu imaginei, cara, ela vai conseguir tomar boas decisões junto com o escritor, né? E isso é fundamental, porque o trabalho de diagramação, né, de design editorial, ele passa muito pela nossa boa relação, pela nossa sinergia com o escritor. Então, eu sabia que ela ia conseguir tomar boas decisões com ele e convencê-lo, que é importante saber conseguir convencê-lo. Mas eu sabia que ela não tinha uma energia de trabalho intensa. Ela precisa canalizar, né, no desenho humano diz isso, que ela precisaria canalizar energia para picos de energia, ser mais estratégica do que aquele trabalho muito braçal. Então, sabendo informações sobre ela, eu já fui para a mentoria pensando nas estratégias que ela teria, que ela não podia se desgastar tanto assim. Eu imaginei, né? E também ela começou com um briefing. Então, antes da gente se encontrar, eu já passei o documento do briefing, que é um dos documentos que estão no kit do diagramador profissional. Eu passei para ela preencher junto com o escritor e já vim com as informações para o primeiro encontro. Então, foram uma série de estratégias tomadas antes do encontro, do primeiro encontro, para que a gente começasse. O primeiro foi, eu acho que foi 2 horas de encontro, né? A gente conversou bastante para que a gente conseguisse tomar primeiro as decisões estratégicas. Não adianta você pegar um livro e começar a diagramar ele. Vai dar tudo errado. Eu achei que era. Não, o primeiro encontro, já vamos trabalhar, várias ideias. Mas não é assim, calma. Então, primeiro é entender que livro é esse, que tamanho ele tem, o que já foi feito, que decisões foram tomadas, e você também teve que depois voltar, né, com o escritor e tomar novas decisões. Então, às vezes, eu demoro bastante tempo nessas decisões que precisam ser tomadas até a gente chegar. Eu tô até tem um livro aqui, eu tô com meus livros aqui. Esse livro que eu fui pro lançamento, né, ele demorou muito no projeto, gente, muito. Por quê? Olha só o tamanho, é um livro de luxo, né? Então, ele tinha muitas decisões que a gente precisava tomar, e no início, a pessoa disse assim, não, a gente tem páginas livres, pode diagramar aí, fica à vontade. Quando eu falei, olha, aí eu fiz uma estimativa, assim, pensando, sem começar a diagramar. Eu disse, vai dar tantas páginas. Não, não pode ser tudo isso. Eu disse, mas você não disse que era livre? Aí eu disse, não, mas assim tá um pouco demais. Eu disse, então a gente tem que rever. Então ele teria muito mais espaço negativo, esses espaços, né, que são importantes de respiro, que o designer acha importante, que o resto do mundo não gosta. Eu falo que tem 2 tipos de seres humanos, os designers e o resto da humanidade. São pessoas que odeiam espaço e as que amam espaço. Então, assim, decisões que são tomadas antes de começar a diagramar, porque isso vai afetar tudo. E o projeto do livro, ele tem geralmente uma limitação de página que vai impactar no custo desse livro, né? Então, são decisões que a gente tem que tomar antes. E eu, conhecendo um pouco da personalidade ali do que eu estudei dela, eu sabia que ela precisava também de muita segurança. Então, eu foquei muito mais em segurança do que técnica. Então, eu sabia que tu tinha um prazo apertado, né? E também te dizer que, não, vai dar tempo, pode ficar à vontade criando coisas aí. Relaxa. Relaxa. Também não ia ajudar, porque ela tinha um prazo significativamente até bem apertado, né? Eu acho que eram 2 semanas. 2. Na verdade, era uma que Era foi empurrando, né? Isso. Aí depois virou 2, né? Mas era uma. Eu sempre falo, a pessoa chega aqui, ela quer que faça em 5 dias, ela vê que leva um mês, e eu já tô apressando a pessoa. Porque são várias decisões que a gente tem que tomar. E aí, então, eu cuidei dessa questão de dar segurança para ela, né? Que eu senti que ela podia ficar insegura por ser o primeiro projeto, mas eu já
Já com a minha experiência, já antecipei algumas coisas e tomamos decisões estratégicas que fizeram com que ela não ficasse mais tempo diagramando. Por exemplo, ela queria colocar o nome nos capítulos, o nome de capítulos. Eram quantos capítulos? 25. Imagina 25 capítulos para quem diagrama, iam ser 25 páginas mestres. Ou ela ia colocando os nomes lá direto. Aí existiam riscos, né? Riscos de esquecer de colocar ou colocar um capítulo errado no outro. Quando a gente tem um prazo muito apertado, esses erros podem acontecer por falta de tempo, de ficar olhando, de ficar metrificando tudo. Então, eu falei para ela, como você não tem um mês, é melhor você tomar decisões diferentes. Ela queria colocar elementos, né, na página, grafismos. E aí eu falei, olha, esse grafismo aí talvez não fique tão legal. Aí, como eu não tinha a visão que ela tinha, ela quis deixar um espaço, né, em cada capítulo. Aí a espada ficou linda. Depois eu posso pedir, né, se você permitir, o projeto e compartilhar aqui com vocês as decisões que ela tomou e que foram maravilhosas. O livro ficou bem bonito. Você também teve um desafio de colocar no final do livro as capas, né, os livros 3D de cada livro que ele tinha feito. Esse escritor, ele já é um escritor que faz bastante livros, né? Sim. E ela teve um desafio extra aí na diagramação, que foi colocar esses livros, e quem mandava essas artes para ela era o capista, né? Porque algumas pessoas acham que todo design editorial, que é diagramador, ele também é capista. Não. E até eu sou diagramadora, eu faço capa por comodidade dos meus clientes, mas eu não adoro fazer capa. Não porque eu não gosto de criar, adoro criar, mas porque fazer capa é um desafio totalmente diferente, gente. Totalmente diferente, porque eu sempre falo, as pessoas vêm com umas ideias. Eu quero um pônei voador com um gato persa nas costas viajando numa nuvem de arco-íris. Por exemplo, Oi? ele é nosso amigo, né? E aí ele falou, nossa, eu gerei mais de 100 alterações para poder chegar até algo que ficasse ali bom, né, para o autor e tudo. Então ele teve um trabalho extremo. Um super trabalho. E tinha um agravante aí também, porque que é importante a gente conhecer, né, minimamente dessas criações de imagem, de qualidade de imagem, de tipos de imagem. Porque, por exemplo, ela teve uma dificuldade que era entender que ela queria em tons de cinza. Que para mim é óbvio, como diagramadora e capista, que gerar em tons de cinza, mas eu fiz até vídeo para mandar para ele e ele não conseguia entender. Né? Porque às vezes passa por não tá mesmo entendendo o que a gente quer dele, mas ele, depois que ele entendeu, ele exportou e mandou para ela de forma excelente, né? Mas quando a gente é capista e diagramador, também é muito mais simples essas conversões que são necessárias. Mas quando a gente é diagramador e não é capista, a gente tem que saber pedir para o capista como a gente quer as coisas. Né? Saber solicitar para ele, porque um livro preto e branco não vai aquela cor, não pode ir uma imagem colorida, né? Quando chegar lá na gráfica, eles vão reclamar, vai ter que mudar a imagem, enfim. São decisões que a gente toma. Agora que a gente já falou da parte difícil, me fala os louros, as partes boas e gostosas de ter feito esse livro. Ai, fora a oportunidade de ler o livro todo, né? Em primeira mão. Então eu já ia diagramando e já ia lendo tudo. Mas assim, eu comecei a achar muito interessante. Porque como era algo novo, eu comecei a gostar. Então, o que antes era muito difícil ou impossível, né, de fazer, começou a se tornar possível. E em se tornar possível, começou a gerar prazer. Então, eu sentia muito prazer de estar fazendo, de estar indo ali capa por capa. Embora o meu tempo, né, fosse apertado e tivesse dias que eu falava, nossa. Mas eu sentia muito prazer de estar fazendo, de estar aprendendo algo novo, de estar ali aplicando os estilos. Então, foi um momento assim de prazer. Eu acho que depois da dificuldade veio o refúgio. O refúgio foi prazer mesmo de estar fazendo aquilo, de estar fazendo algo novo, de entender mesmo que antes era algo muito distante, começou a se tornar algo muito possível. Então, eu comecei a ver o projeto mesmo nascendo, né? Então, nossa, o projeto está nascendo, está ficando bom.
Isso gerou uma expectativa e um ânimo, né, de que realmente ia ficar muito bom. Que legal. E imagina, você vai participar do lançamento? Vou. É muito gostoso. Eu fui agora, já há algum tempo eu não participava de lançamentos, porque eu faço livros no Brasil inteiro, mas no passado, quando eu morava em Natal e eu fazia livros só em Natal, no Rio Grande do Norte, eu participava muito de lançamento. E ali, quando tu abraça o escritor, parece que o filho é de vocês dois, né? Ali fala, nosso filho está pronto, a gente se abraça, assim. É uma delícia. É um momento assim, quando você pega e você diz, ai, fui eu que fiz. Eu sempre falo que os livros são pra mim, eu não sou mãe, mas eu imagino que um pouquinho, né? Um pouquinho eu experimento assim com os meus projetos. Quando eles estão prontos, eles têm as dificuldades, né? As mães sabem também, né, que tem um monte de dificuldade que o filho passa, que sofre junto. E aí, quando tá pronto, quando ele, né, nasce e quando lança, é uma alegria a gente ver aquele. Eu sempre falo que é o tipo de dopamina muito saudável para o nosso cérebro, né? Que é a da nossa autoeficácia, quando a gente se propõe a fazer algo, mesmo que seja desafiador, e a gente conclui, e aquilo ali dá um prazer, né, inestimável, que nos nutre e que fortalece a nossa autoestima nesse aspecto da autoeficácia aqui, que é o quanto a gente é capaz, né, de fazer algo. E tem uma profissão, a gente começa, às vezes eu falo, eu comecei, meu sonho era ser jornalista, né? E quando eu fui para a faculdade de jornalismo, eu realizei, mas eu me realizo muito mais no design editorial. Então, às vezes, essa pode ser uma profissão, pode ser uma área que você começa a experimentar e você vê o quanto é gostoso trabalhar nessa área. Então, pode ser algo que você faça no seu tempo livre, né? Como eu fui por muitos anos também, né? Teve uma época, boa parte, né, dessa época que eu trabalho com design editorial, eu também trabalhei com marketing, com comunicação, né? Que hoje nutre meu trabalho também. Mas eu sempre mantive isso em paralelo porque sempre foi uma paixão. Então, você pode começar assim, ó, deixando isso como algo que você faz em segundo plano. E se você vê que isso é algo que você gosta muito, isso pode ser uma nova profissão. Eu sou muito criativa, né? Então eu fico catalogando profissões para o meu futuro. Eu tenho a profissão de ancião também. Eu falo com meu marido que a última seria como é que. Que é do condomínio? Não lembro agora. Síndico. Síndico, eu falo assim, quando eu estiver já querendo não viver mais, eu vou ser síndica. Aí eu tenho psicóloga, eu tenho oráculo, eu tenho mentoria para a vida, me consulte para decisões, não sei, eu tenho várias, tenho pintora, tenho várias que eu vou ser no futuro, se caso eu viva até lá. Mas a última, se eu não quiser mais fazer nada, não sei nada o que fazer da vida, eu vou ser síndica. É, Brincadeira, porque é muito osso, né? Eu acho que o muito síndico, ele sofre, né? Ele sofre demais. Aí eu falo, quando não tiver nada pra fazer da vida, bom. que é um desafio maior que existe, eu vou ser É, síndica. Mas zoeiras à parte, né? Você trouxe, né, esse aspecto difícil, principalmente de quem está começando, mas tem essa alegria que é poder fazer um livro e fazer parte disso, porque quando a gente ama ler, a gente tem a gente se encontra com esse escritor quando a gente compra o livro, quando a gente está convivendo com ele. Eu convivi muito com Machado de Assis, né? Meu best friends forever. José de Alencar, Shakespeare. Eu sinto que eles são assim parte da minha alma, de tanto que eu li e que eu dialoguei com eles. E quando você faz o livro junto com esse escritor, é um outro patamar de realização, né? De poder fazer parte desse objeto que é muito simbólico, que faz parte da evolução da humanidade, que é o livro, né? Então, é fantástico. E me fala assim, depois de ter experimentado, o quão você está propensa a ser uma diagramadora também? nossa. Assim, uma porcentagem eu não sei não. Mas eu vejo que agora eu tenho um mar de possibilidades. Que, por exemplo, eu já estava pensando já no livro infantil. Então eu tenho uma amiga que eu falei para ela, olha, você tem que escrever. Porque é dela. Uhum. Foi designado para ela. Ela vai escrever livros. E aí eu falei, faz, porque aí a gente vai diagramar esse livro. E tem que ser Ai, que maravilha. infantil.
Então, assim, foi algo que eu já comecei a idealizar. Como é que ficaria, né? Uma história em quadrinhos. Imagina como que não ficaria um livro assim? A beleza, o que que a gente pode usar de explorar as ferramentas para criar ali a história, a dinâmica da história. Eu fiquei assim curiosa. Eu falei, poxa, seria algo que eu queria fazer. Eu queria testar, queria experimentar para ver como que seria um livro infantil, mas voltado para essa área, né, da historinha em quadrinhos. Uhum. Algo que eu comecei a idealizar. Então, hoje eu já acho que eu tô assim, eu tava no início do caminho, né? Bem, agora eu já acho que eu tô assim, quase assim no meio, eu tô caminhando. Ela tá cada vez mais ousada, né? Porque é uma outra diagramação. O livro infantil tem uma diagramação de quadrinho, tem outra. Até geralmente quem faz o quadrinho são os ilustradores, os quadrinistas. Eles também fazem, né? Porque tem que colocar aquele textinho dentro. Eu não faço. Em balões, assim, que não é muito a minha vibe, mas infantil eu já fiz infantil, infanto juvenil. Inclusive, vou fazer uma aula específica no mestre da diagramação agora no primeiro semestre. Estou só esperando terminar o kit para começar a fazer outras aulas para essa área de diagramação para livro infantil. Ai, que Né? legal. Eu acredito que dá para, com o conhecimento que tem hoje, dá para fazer, mas às vezes a pessoa ela precisa ver sendo feito na prática e tem outras decisões que você tem que tomar quando você faz livro infantil e que é assim, é uma delícia, né, gente? É diagrama para criança, tem tamanhos de fonte diferente, tem tipos de letras que a criança vai entender e outras que ela não vai entender, porque ela está sendo alfabetizada, né? É, Então, se colocar um tipo de fonte muito diferente, talvez ela não compreenda, dificulte a leitura dela. Então, são decisões diferentes que a gente tem que tomar para livro infantil. Mais uma perguntinha aqui, que daqui a pouco já está acabando o nosso tempo. Você teve feedback já do escritor? Como foi essa dinâmica com ele? tive, né? Ele, quando eu mandei, ele falou, nossa, apaixonou. Ficou lindo. Tá lindo. Não muda mais nada. Tá tudo. E aí a gente tem um grupo, né? Que a gente tem uma equipe que a gente tá sempre conversando, né? E aí uma das pessoas da equipe falou: Nossa, você colocou até a espada ali. Caraca, ficou muito legal. Aí fiquei até, ela falou assim: eu fiquei até emocionada. Então, assim, começou a gerar algo. Foi assim, uma vitória, né? Foi uma sensação de caramba, ficou bom mesmo, Uhum. ficou profissional. Porque a ideia do livro não era algo que poderia remeter a muitas cores, muitos detalhes, não. Era um livro mais sério, então ele pedia uma seriedade, sem muitos detalhes. Então, a gente tinha algumas referências de outros livros que ele gostaria, mas eram referências mais visuais, Uhum. de cores, Livros de de, fantasia também tem mais esse aspecto. Né? de muita cor, muito detalhe, muito, muito, muito. E o dele não. A história, a narrativa ali era diferente, era uma visão mais séria, então precisava de um livro bem mais formal, que realmente transmitisse isso. Então, depois ele, nossa, falou, ai, tá lindo, ficou ótimo. Eu falei, ai, que bom. É isso, né? Às vezes a referência não condiz com aquilo que o livro pede, né? A gente conversou muito durante a mentoria sobre isso. Sobre o que esse livro requer e a quem o designer do livro serve. Ele serve ao leitor e ao objetivo do livro acima de tudo. Então, às vezes você quer colocar muita firula e o livro não vai comunicar a mesma coisa. E a gente precisa ser muito responsável com isso, né? É um trabalho de muita responsabilidade. E que conselho a Larissa Viegas daria, a do futuro, que é agora, daria para aquela Larissa que começou lá atrás, que estava sofrendo? Olha, acho que duas coisas que vai ficar assim de lição para as próximas vezes: tempo e organização. Para mim, foram as coisas que, se eu tivesse feito antes, talvez daria para fazer outros detalhes. Então, acho que o tempo, né? Me preparar antes, preparar melhor, fazer com mais calma, para que a chance de erro ela seja quase zero, realmente não ter erros. E organização. Por quê? Porque às vezes
vezes, por exemplo, eu falava assim, depois eu vejo aqui para terminar. Depois Uhum. eu não estipulava ali os prazos. Eu tenho esse prazo, eu tenho que concluir tal dia. Estipular os prazos para que eu fosse rigorosamente atendê-los. Então, eu acho que esses dois pontos, tempo e organização, essencial. Se não tiver, claro, você pode até fazer um trabalho muito bom, mas você vai falar assim depois, poxa, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter colocado tal detalhe, mas aí não fiz por quê? Não deu tempo, era muito Teve corrido. tempo de maturar as ideias, né? Exatamente. Então, eu acho que esses dois pontos, assim, eu vou levar para os próximos. Tempo e organização. Que Muito bem. esses dois, eu já botei aí um meio caminho. É por isso que eu luto por cada dia que eu consigo a mais ali na negociação com o escritor para ter tempo. Eu falo para ele que um bom trabalho, um trabalho impecável, ele requer tempo. Então, se geralmente as pessoas querem um trabalho impecável e elas querem para ontem. E É, eu falo, você levou anos escrevendo esse livro. é. Você não vai querer que ele fique mal feito. E eu não quero. Então, se eu tiver mais tempo, eu consigo entregar um trabalho melhor. Então, eu sempre luto assim para não fazer as coisas nas coxas. E eu falo assim, olha, esse é meu prazo limite. Menos que isso, pode fazer com outro diagramador, porque eu sou responsável demais para fazer isso. E eu não lido bem, eu também, no meu traço, a ansiedade é alta, então eu fico muito ansiosa se eu não consigo o tempo suficiente para entregar aquele trabalho de forma impecável. Eu fico bem estressada com isso, eu fico sofrendo. Eu digo, ai meu Deus, não vai dar tempo. Por mais que eu tenha muita habilidade, né? Como eu disse, a minha mão faz. Mas essa pressão é algo que eu não gosto de ter, né? E eu me honro, primeiramente, para conseguir honrar aquele trabalho que eu estou fazendo. Como a gente já está acabando o tempo, o bate-papo foi maravilhoso. Eu fui muito feliz, né, em fazer essa mentoria com a Larissa. É uma pessoa maravilhosa, alegre, assim, sorrisão, super disposta. Eu vi assim a vontade dela de entregar o melhor nessa diagramação. E isso é algo que não se ensina, né? É da pessoa ela ter esse comprometimento, né? Também recomendar, se ela quiser aqui continuar nessa área, recomendar ela como diagramadora. É uma diagramadora muito comprometida. Eu adorei trabalhar com você, foi um prazer te ter como aluno também no mestre da diagramação. Dizer para vocês que hoje, por exemplo, eu liberei o módulo de faturamento no KIT, que é o outro curso, né, que é um curso profissionalizante. Teve 2 módulos que meu marido fez, que ele é advogado, ele é muito bom em planilha, ela deve ser também. São uma galera muito lógica, assim, e ele mudou meu jogo aqui com o conhecimento que ele tem. E as planilhas, elas são muito importantes, principalmente para nós criativos, que a gente é muito... Ai, a gente sonha muito e às vezes não tem muito essa pegada de, né, colocar a mão na massa do trabalho profissional e do empreendedorismo e da seriedade que o empreendedorismo requer. Senão você não consegue continuar trabalhando nessa área, não consegue ganhar bem, não consegue se manter focado nisso. Né? Então, por exemplo, hoje a gente liberou mais um módulo lá de faturamento, que tem planilha, que você pode colocar sua planilha mensal, anual, para ver como é que está indo a entrada aí de trabalho, se está fazendo sentido, que novas decisões você tem que tomar, né? E no curso Mestre de Diagramação, eu vou atualizar ele mais, né? O próximo ano vai ter esse módulo de diagramação de livro infantil, que você vai conseguir aproveitar aí, né, para fazer seu livro. E foi um prazer conversar com vocês. Eu estou sempre disponível, quem quiser conversar, quem quiser me mandar mensagem, falar sobre o seu livro, né? Até uma seguidora aqui me mandou mensagem lá no WhatsApp, que ela está escrevendo um livro, ela não sabe nada sobre quais são os próximos passos. E aí eu Nossa. mandei um áudio para ela explicando tudinho como acontece, né, o passo a passo do livro. Tem também uma aula, se você for aqui no link, no meu link na bio, tem lá na página de vendas tem uma aula em que eu explico como eu apliquei a metodologia do Design Thinking no design editorial e como é esse passo a passo, né, que a gente desde a chegada do livro até ele ir para a impressão. Então eu falo um pouquinho ali. Quem quiser conversar também pode me chamar no direct. Quero agradecer muito, Larissa, você, pelo seu tempo, né, por ter vindo falar com a gente e contar o seu processo. Muito obrigada. Eu que agradeço você. Eu falo, nossa, eu até falei, nossa, eu vou te recomendar. Você vai ter que trabalhar, vai fazer parte de alguma equipe, quando precisa de uma diagramadora, já sei quem vai.
porque você é muito competente, né? E dá para ver isso no seu trabalho. Às vezes a gente vê muitas pessoas que vendem só. Então, eu vi em você uma pessoa que não só vendia um curso. E conseguir enxergar uma pessoa assim, só da gente olhar um único material dela, não é algo fácil. Então a gente meio que arrisca. Mas eu falei, não, eu acho que ela vai direto no que eu quero. E depois, com todo o seu auxílio, realmente você me passou isso. Então eu vejo que é o seu trabalho mesmo, é o que você foi designada. Não tem como, porque você tem muito amor pelo que você faz. E eu até falei com meu esposo, eu falei, de fato, claro que Deus me ajudou, óbvio, que ele estava à frente. Mas se eu não tivesse conhecido você, meu processo teria sido mais difícil. Então eu reconheço o quanto você foi fundamental, o quanto a sua profissão e você como pessoa me ajudou. E eu creio que foi algo que me fez crescer, enxergar a diagramação com outros olhos. Então agora eu pego outros livros e eu olho e eu falo, entendi agora. Eu consigo entender, consigo ter essa visão que antes eu não tinha. Então, eu indico você para todo mundo, porque é incrível, ele é prático, ele é objetivo. E se tiverem a oportunidade de fazer a mentoria, façam. Porque embora seja algo que no início você vai achar difícil, você vai ter um suporte que vai te ajudar a concluir. Imagina você pegar um livro e você falar assim, poxa, eu fiz, coloquei isso aqui desse jeito. É incrível. A sensação que é, né? Então, é incrível. Então, eu só tenho a agradecer a você por tudo que você realmente pegou ali na minha mão, falou, vamos fazer, vai dar certo. E você contribuiu para algo muito grande. E eu tenho certeza absoluta que o que você contribuiu na minha vida, o que você plantou, você vai colher abundantemente. Talvez você Tô colhendo agora. talvez você ainda não tenha dimensão, mas você vai, porque foi algo muito além, sabe? Não foi só um livro que você me ajudou a fazer. Você ajudou a fazer algo que inovador, algo essencial, um projeto inicial. Então, eu acho que sem você, as minhas chances teriam sido menores e mais difíceis. Então, eu super recomendo você para todo mundo e te agradeço e quero manter seu contato para sempre. Tá? Tamo junto até depois do fim, não tem uma frase assim? Ai, gente, eu tô aqui me controlando pra não chorar, porque é muito emocionante ver, é muito fofa ela, né, gente? Eu adoro. Eu vejo muito dorama, porque eu adoro fofura no mundo. Muito querida. Obrigada, gente. Olha, os meus alunos são. Assim, é uma alegria ter feito isso. Eu tive que sobrepujar muitos julgamentos, né, e perfeccionismos que a gente tem para poder colocar esse curso no mundo. E cada vez eu quero melhorar ele. Eu queria ter mais tempo para dedicar ainda mais, mas eu continuo fazendo livros, então não tem tanto tempo assim. Mas eu acho que o que vocês sentem é a paixão que eu tenho por isso. Que eu nasci para lidar com alguma coisa com livro que eu não sabia. Desde os 3 anos eu sou apaixonada por livros. 3 anos. A primeira vez que eu vi uma revistinha, eu já fiquei assim, tentando ler. Eu tenho essa memória, né? Então, eu nasci para fazer algo com livro e eu fui descobrindo no decorrer do tempo, não sei se eu já descobri tudo, mas que eu tenho uma paixão e eu acho que isso fica transparente em tudo que eu faço aqui, né? Compartilhar essa paixão que eu tenho pelo design, pelos livros, pelo conhecimento. É um prazer, uma felicidade. Eu quero ter vocês juntos. Continuem aqui me seguindo, me dando dicas do que vocês querem que eu fale, né? E outros cursos que vocês querem que eu faça. Estou pensando em fazer algo para as mulheres sobre produtividade e criatividade em março, tá? E aí eu vou comunicando vocês. Muito obrigada, meu amor. O Instagram foi muito, muito fofo com a gente também. Deixou a gente mais um tempinho aqui, né? Muito obrigada por essa live. E beijo para vocês. Tchau, tchau. Vou colocar no YouTube, tá, gente? Beijo.